Fala, turminha. Bem-vindos aí a mais uma aula. Olha só, hoje o nosso assunto é sobre pontos de vista e produção de mapas e também tipos de escala, com uma surpresinha. Tenho certeza que você não esperava por essa, mas está aqui, ó. Cálculo de, nesse caso aqui, distância real. Mas professor, cálculo em geografia, pois é. Não tem como você separar uma coisa da outra. A matemática está presente nas mais diversas ciências que você possa imaginar, inclusive na geografia. Para que a gente possa entender bem as distâncias que você vê no mapa para a realidade, é sim preciso o cálculo matemático. Bem simples, eu vou explicar para vocês um pouco mais para frente, tá bom? Vamos começar aqui, ó, a falar um pouquinho sobre a questão dos pontos de vista e também a questão da produção dos mapas. O que isso tem a ver com a produção do mapa? Olha só. Um ponto de vista nada mais é do que a posição ao qual a gente vai estar vendo o objeto. A gente fala assim, objeto, pensa que é uma coisa bem pequenininha, né? No caso, alguns elementos que compõem o espaço, né, para dar uma ideia assim de algo maior. Então, vê só uma coisa. Nós podemos ter três tipos de visão, certo? A gente pode ter a visão horizontal, a visão oblíqua, um nomezinho meio complicado, mas vocês vão pegar, e também a questão da visão vertical, tá? Nas aulas anteriores, a gente tinha comentado um pouquinho sobre as linhas das coordenadas geográficas, que elas tanto podem ser na horizontal quanto na vertical. Então, você já tem uma noção que as linhas, vamos falar de um jeito mais simplificado, as linhas na horizontal são aquelas linhas que a gente chama assim de linhas deitadas, não é? E as linhas na vertical, as linhas em pé. Com relação ao ponto de vista, só para vocês terem uma noção assim do posicionamento, do que eu quero falar de horizontal e vertical, é mais ou menos parecido. Vamos lá, olha só. Eu desenhei aqui essa figura geométrica, um retângulo, certo? E aí eu disse que ela está na posição da visão horizontal. Então, é como se você estivesse no mesmo nível desse objeto. Você está vendo ele de frente, tá? Então, eu vou ter a visão lateral do nosso objeto aqui representado, certo? Então, esse é o primeiro tipo de visão. O segundo tipo de visão é a visão oblíqua. Tem esse nomezinho meio complicado. É como se você estivesse vendo o objeto na diagonal, ou seja, você está vendo um pedacinho da lateral dele, está vendo aqui que eu fiz esse tracejado aqui na figura. Então perceba, aqui esse tracejado está aqui na lateral e aí eu posso ver também um pouquinho da parte de cima dele. Tá dando para identificar? Olha só. Terceiro tipo de visão é a visão vertical, ou seja, eu vou estar vendo o objeto de cima. É aquela visão que eu tenho superior ao objeto ao qual estou vendo, certo? Então perceba bem aqui o seguinte, olha só. Na minha figura geométrica eu coloquei apenas os pontinhos que está representado na parte de cima aqui na visão oblíqua. Deu para entender? Então aqui, recapitulando. A visão horizontal eu tenho uma visão na lateral do meu objeto. A visão oblíqua é como se eu estivesse vendo na diagonal, ou seja, eu estou vendo duas faces desse objeto aqui, a minha lateral e a parte de cima dele. E na visão vertical, eu estou vendo apenas a parte de cima do meu objeto, certo? Então, esses são os três tipos de visão que nós temos. E o que isso aqui tem a ver com a cartografia? Desses três tipos de visão aqui, a visão vertical ela vai ser utilizada para confeccionar os mapas, para produzir os mapas. Então, os mapas são feitos através de uma visão vertical. Como é que é feito isso? Na aula passada eu disse a vocês que hoje em dia as técnicas de confecção de mapas são bem avançadas. São utilizados aviões, são utilizados satélites que ficam tirando fotografias da superfície terrestre. Essas fotografias são postas em um software do computador, é feito quase como se fosse um quebra-cabeça junto a uma imagem com outra, e aí a gente tem o produto final, que é um mapa. Então esse mapa é feito graças à visão vertical que as imagens são capturadas, beleza? Então, com relação aos pontos de vista, nós temos a horizontal, a oblíqua e a vertical. Dentre elas,
eu vou ter a visão vertical como aquela utilizada para a confecção de mapas, beleza? Passando um pouco à frente, a gente vai ter aqui uma atividade na página 371, que você vai ver uma fotografia aérea e vai ver também o mapa tirado através dessa fotografia aérea. Então, nessa atividade já fica bem claro que o mapa elaborado foi feito através da visão vertical, ou seja, uma visão de cima daquela área que eu quero mapear, beleza? Vê só aqui. O livro está dizendo aqui, ó, a planta desse lugar está representada abaixo, ou seja, nessa figura aqui. E aí pede para que você possa completar a legenda desse mapa. Lembra lá da aula passada que a gente falou sobre os componentes de um mapa. Então a legenda é um componente importantíssimo para que a gente possa ter a leitura do mapa. Vê só aqui. O livro começa a mostrar para a gente, o verdezinho claro significa vegetação rasteira. Ou seja, aquela vegetação bem rente ao solo, uma grama, uma gramínea. Depois a gente vai ter aqui a coloração amarela no mapa. Então, se você observar na foto real, a coloração amarela corresponde justamente ao quê? A faixa de areia que compõe a praia, certo? Então, já é a resposta lá, é a faixa de areia. Tudo que for na cor cinza, na escala aqui está mostrando, na escala não, perdão, na legenda, corresponde às construções, certo? Aí nós temos também as ruas, as rodovias que estão presentes na imagem e também estão presentes no mapa, logo aqui no canto superior direito da fotografia e do mapa. Então, é a parte que tem uma faixa preta no meio do quadradinho verde quer dizer rodovia, está aqui marcado já. Um verde mais escuro quer dizer mata, ou seja, árvores maiores, é uma região de floresta. O azul corresponde ao oceano, logicamente. Aí temos também outra parte um pouco mais escura, puxando para o marrom ou cinza, dependendo da coloração que esteja no seu livro, que são as rochas. E aí a gente tem também a linhazinha amarela, que corresponde às ruas. É diferente de rodovia. Rodovia é um nível mais elevado, né, de vias públicas, e aí a rua é um nível abaixo. Então, a gente representa também no mapa com a corzinha diferente, com a espessura de linha diferente. Então, aqui na atividade, essa linha amarela corresponde às ruas, beleza? Então vamos passar aqui à frente. E aí a gente chega na segunda parte desse momento da gente, dessa aula de hoje, que é as representações em diferentes escalas. Principalmente os meninos, ou as nossas alunas aí que tem algum irmãozinho em casa e tal, já deve ter percebido naqueles carrinhos de miniatura que embaixo dele você vai ter uma numeração assim, ó, por exemplo. Pode acontecer de ter uma numeração assim, ó. Tem aqui o 1, 2 pontinhos e o 43. Mas o que é isso? O que isso quer dizer? Olha só, isso aqui quer dizer que a miniatura, aquele carrinho que está demonstrado aqui pelo numerador, ele foi reduzido do seu tamanho original 43 vezes. Aquele carrinho pequenininho do Hot Wheels, aquelas miniaturas pequenininhas, ele foi construído 43 vezes menor do que o tamanho original do carro, certo? Então isso é escala. Escala é uma proporção de um objeto no tamanho real para algo que eu queira representar. Isso pode ser um carrinho, isso pode ser um prédio, uma casa, e isso pode ser também o espaço geográfico, certo? Então eu consigo diminuir o espaço geográfico para que ele possa caber exatamente na folha do seu livro, no seu caderno, certo? Imagine você, por exemplo, só para você ter uma noção, um mapa do Brasil construído, produzido, elaborado nessa escala aqui. Olha só. 1 por 1. Aí eu pergunto a você, em casa, você vai pensando aí. Quantas vezes o tamanho do Brasil foi diminuído para que possa caber no papel? Nesse caso aqui, nenhuma. Ou seja, eu estou fazendo uma reprodução do tamanho original do território brasileiro, que tem mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Imagine um mapa com 8 milhões de quilômetros quadrados.
É impossível de acontecer isso aí. Então, como é que a gente pode fazer um mapa do Brasil? Reduzindo o tamanho original até que ele possa caber em uma folha de papel, num plano, certo? Vamos lá. Existem dois tipos de escala. Eu vou apagar aqui para não confundir vocês. Olha só. A gente pode determinar para vocês agora dois tipos de escalas. O livro mostra para a gente a escala numérica, que está representado aqui, ó. Aqui a gente lê 1 para 1000, ou seja, aquele espaço foi diminuído 1000 vezes para que pudesse caber na folha, certo? Ou a gente pode ter também a escala gráfica, que é a mais comum, aquela que aparece nos mapas que a gente estudou na aula passada, certo? Olha só, aqui quer dizer o quê? Que a cada centímetro que eu tiver no mapa, eu vou ter aqui no caso, olha só, 0, 1 centímetro, que vai ser exatamente com a régua. Faça essa atividade com a régua. Você pode pegar a régua e colocar na escala gráfica que aparecer nos mapas. Você vai perceber que esse intervalo aqui, ele vai ter exatamente 1 centímetro, certo? Então, vê só. Então, 1 centímetro que eu tiver na escala, eu vou ter 100 metros ou 100 quilômetros, dependendo da área que eu queira representar. E aí, 2 centímetros eu vou ter 200, 3 centímetros eu vou ter 300, por aí vai, certo? A gente vai aprender a calcular a distância real. Como assim, professor? A fórmula é o seguinte, olha só. Esse D maiúsculo, que na cartografia também chama de Dzão, ele quer dizer distância real, certo? Esse E quer dizer a escala, certo? Ou seja, quantas vezes aquele número foi, aquele espaço real foi diminuído para caber num papel. E aí, por fim, eu vou ter esse D minúsculo, que na cartografia chama de Dzinho. Dzão é de escala e Dzinho, ou seja, distância real, a escala e a distância do mapa. Como é que a gente vai fazer isso, professor? É o seguinte, olha só. Lembra que eu falei que na escala, cada centímetro que apresenta aqui na escala numérica vai ter, aqui nesse caso, nesse exemplo, 100 metros ou 100 quilômetros, tá? Eu vou pegar a minha régua e vou colocar em cima de um mapa, certo? Como vai aparecer também na atividade da página 375 e também na 374. Não, 375. Como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai colocar a régua e vai medir quantos centímetros vão ter entre o ponto A e o ponto B. Um exemplo. Então, vamos supor que, vamos resolver esse cálculo aqui, olha só. Vamos supor que eu queira saber a distância real entre o ponto A e o ponto B, certo? Então, distância real é o que eu quero saber. A minha escala está dizendo que a cada centímetro eu vou ter 100 metros, certo? Então, vê só. A minha escala eu vou ter 100, que é a quantidade de metros que eu vou ter, por centímetro. E aí, o que vai acontecer? Eu peguei a minha régua, coloquei o 0 no meu ponto A e fui descobrir quantos centímetros tinham até o meu ponto B. Na régua, eu medi e deu, vamos supor, 4 centímetros. Tá aqui. Coloquei na minha fórmula. Olha só, eu quero descobrir qual é a minha distância real. Eu tenho a minha escala, que é 100, ou seja, cada centímetro eu vou ter 100 metros. E eu vou ter também a minha distância no mapa, que deu 4 centímetros. Como é que eu vou saber a minha distância real entre o ponto A e o ponto B? Basta eu multiplicar a minha escala pela minha distância no mapa. E aí, o resultado daqui, obviamente, você aí, aluno máximo, esperto para frente, já deve ter descoberto que a distância entre o ponto A e o ponto B dá 400 metros. E é assim que a gente descobre a distância real nos mapas, fazendo uma multiplicação entre a minha escala e a minha distância no mapa, certo? É assim que a gente resolve essa questão aqui de cálculo de escala, beleza? No livro vão ter vários exercícios.
Baseado nessa explicação aqui, nesse exemplo, e com a leitura que eu passei para vocês durante a semana, vocês vão conseguir resolver essas questões de escala. Ah, professor, mas a minha escala aqui, eu vou ter a cada centímetro 100 quilômetros. Só que a minha distância deu 2,5 centímetros e meio. Como é que eu vou fazer agora? É simples. Se 1 centímetro eu tenho 100 quilômetros, meio centímetro eu vou ter a metade dos 100 quilômetros, que dá o quê? 50. Então, se eu queira saber a distância real de um ponto A para o ponto B e a minha escala der 100 km por centímetro e na minha distância do mapa deu 2,5 cm, basta você multiplicar o 100 por 2,5 e aí eu vou ter 250 km de distância entre um ponto e outro. Tá? Então, de acordo com os centímetros, você vai fazendo a multiplicação aí junto com a escala, beleza? Então, essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Manda aí, ó, professor, eu não entendi direito tal coisa e tal. A gente grava um vídeo tirando essas dúvidas de vocês, tá? A gente quer esse retorno de vocês, beleza? Forte abraço aí, se cuidem e aí até a próxima aula.